Olá, pessoal. Hoje nós vamos refletir em torno da nossa terceira aula. Nesta aula, nós falaremos da imagem de Deus e a dignidade humana. Esta apresentação explora a visão cristã sobre a dignidade humana e, ao mesmo tempo, nesta apresentação ou nesta lição, iremos examinar como a imagem de Deus em nós influencia a nossa percepção de valor e, ao mesmo tempo, abordaremos sobre a sacralidade da vida e a importância da moralidade. Eu sou o professor Manganhal, estou disponível para aulas de teologia e filosofia. Essas aulas podem ser online, podem ser presenciais, estou aberto, é uma questão de entrar em contato comigo, vamos poder acertar os termos e condições. Agora, primeiro, o que nós temos de ter em mente aqui é que o homem foi feito à imagem de Deus. Neste caso, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Nesta criação do homem à imagem de Deus, ele foi criado, foi dado liberdade e dignidade. Aliás, é preciso termos em mente que existem vários aspectos que estão relacionados à imagem de Deus imprimida no homem. Entretanto, hoje nós vamos falar de liberdade e dignidade. O teísmo acredita que a humanidade foi criada à imagem de Deus e isso confere liberdade e dignidade inerente. Neste caso, essa liberdade que o ser humano tem é produto de Deus. Então, o que nós podemos ter em mente aqui é que toda a tendência do homem é procurar a liberdade hoje não é ao acaso. Embora que ele esteja a fazer isso dentro de um estado caído, mas é preciso entendermos que a liberdade que este homem sempre procura, liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de tomada de decisão, liberdade de imprensa, liberdade política, liberdade econômica, financeira, etc. Esta liberdade é porque foi imprimida dentro deste homem pelo próprio Criador. A liberdade religiosa, o próprio Criador imprimiu desde o início, quando cria o homem, a sua imagem e semelhança. O que significa que este homem começa a ter dificuldades de exercer plenamente esta liberdade na medida em que ele peca em Gênesis 3. Mas se nós formos a ver, desde o capítulo 1 e 2, temos o homem que tem liberdade de poder comer todas as árvores e frutas que estão no jardim do Éden, mesmo a árvore que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, este homem não deveria comer. Bom, ele tinha uma única proibição, mas tinha muita liberdade que ele poderia usufruir dela e o homem escolheu desobedecer a Deus. O que nós temos em mente aqui é que o homem foi dado liberdade, liberdade de escolha. Aliás, este homem era desafiado para escolher segundo a vontade de Deus, entretanto, decidiu escolher segundo a vontade dos seus próprios desejos, segundo as próprias intenções, segundo aquilo que eram os intentos dele. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que o homem, como coroa da criação, ele foi criado e foi dado liberdade. E, além disso, este homem, como coroa da criação, diferente das demais criaturas, neste caso o ser humano, ele foi feito um ser digno. Então, a dignidade do homem não vem de hoje e não vem de novas teorias humanísticas que vêm querendo recuperar a dignidade do homem. A dignidade do homem vem do próprio Deus, desde que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Neste caso, o ser humano, tanto homem e mulher criados à sua imagem. Aí nós temos a liberdade que foi conferida ao homem, liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo temos a dignidade que Deus imprimiu no próprio homem, que colocou nesse próprio homem, ou seja, nesse ser humano. Um outro dado que eu acho que é importante aqui percebermos é a questão do respeito incondicional. Se assumimos que o homem ele possui liberdade, possui dignidade inerentes do próprio Deus, primeiro, é importante entendermos que esta dignidade humana deve ser tratada com maior respeito. Por isso que somos chamados a amar e valorizar cada indivíduo. Esta liberdade do homem deve ser respeitada em todos os segmentos, em todas as áreas da vida, desde que essa liberdade não se transforme em libertinagem. E esta dignidade do homem deve também ser valorizada, a dignidade do ser humano tem que ser considerada e ser respeitada de forma incondicional. Ninguém aqui é dado ou tem a permissão de sacrificar a sua própria dignidade de acordo com a criação, de acordo com as escrituras. Pelo contrário,
O homem, o ser humano, o indivíduo é desafiado a valorizar a sua própria dignidade, mas também valorizar a dignidade dos outros. Por isso, ninguém tem que sacrificar a vida dos outros, nem sacrificar a sua própria vida, e ninguém deve se coisificar ou se objetificar e perder a sua própria dignidade em favor de migalhas que o ser humano pode dar. É daí que nós partimos para uma outra temática, um outro assunto, que é a questão de sacralidade da vida. O que nós podemos entender aqui é que a vida é um dom divino. E se a vida é um dom divino, o que é que isso significa? Significa que a vida é sagrada porque foi conferida por um Deus santo. Neste caso, o Deus sagrado, o Deus santo, conferiu vida ao ser humano e esta vida é sagrada porque a qualidade deste Deus que deu esta vida é um Deus santo, sagrado, separado e perfeito. Então, esta vida é um presente valioso que deve ser protegido. E se deve ser protegido esta vida, significa que o homem não tem liberdade de escolher matar-se pela palavra de Deus. Ou seja, pelas escrituras, o homem é desencorajado a matar-se, é desencorajado a cometer, neste caso, o suicídio e é desencorajado a cometer o homicídio ou assassinato. Por quê? Porque a vida é um presente valioso. E é valioso também porque esta vida é irrepetível. Significa não temos como viver esta vida duas vezes ou três vezes. Então precisamos prezar esta vida, ou precisamos valorizar esta vida com todo carinho, com todo cuidado, porque é um dom divino, é um presente divino. Um outro elemento que devemos considerar aqui é que a vida não deve ser objetificada, ou seja, não há objetificação. Os seres humanos não devem ser objetificados ou coisificados. Devemos valorizar e respeitar a vida em todas as suas formas, tanto a vida animal, tanto a vida das plantas, tanto a vida dos seres humanos deve ser respeitada, sobretudo a vida dos seres humanos que nós entendemos que estamos a falar da coroa da criação, estamos a falar de um ser especial que está acima de qualquer tipo de criatura ou qualquer criatura que Deus fez, deve ser respeitada e deve ser considerada. Isso sem querer dizer que a vida dos animais ou das plantas ou de outros seres existentes deve ser sacrificado. Pelo contrário, só que nesta temática, nossa ênfase é a vida do ser humano. Hoje em dia, nós encontramos seres humanos sendo objetificados. Na nossa era, os seres humanos são coisificados, são tratados como coisas, são tratados como nada. Mas nós aqui estamos a perceber, pela sacralidade da vida, que devemos valorizar e respeitar a vida em todas as suas formas. Nenhum ser humano foi criado para ser objetificado, nenhum ser humano foi criado para ser coisificado. Nem o homem deve coisificar a sua esposa, nem sua esposa coisificar o seu homem, independentemente de condições financeiras, independentemente do status que a pessoa tem. Precisamos valorizar a nossa vida e a vida dos outros. Não é pelo fato de assumirmos posições ou poderes, se calhar, ou status que se destaca, que devemos coisificar a vida dos outros. Devemos lembrar que a vida é sagrada. E esta é sagrada porque foi doado, foi dado, foi presenteado por um Deus Santo. Um outro dado aqui a perceber é sobre a autovalorização. Precisamos nos autovalorizar e salvaguardar a vida. A vida é um presente sagrado de Deus, como já vínhamos falando. O que nós aqui temos que entender na autovalorização é que é importante termos consciência que ninguém vai nos valorizar se nós não nos valorizarmos. Não esperemos que outras pessoas tomem iniciativa de valorizar as nossas vidas. Primeiro, temos de ser nós a nos autovalorizar para que o outro nos valorize. Não esperemos que alguém venha lutar pela salvaguarda da nossa vida se nós desprezamos a nossa vida, vilipendiamos a nossa vida, menosprezamos-la. Pelo contrário, somos desafiados a salvaguardar a nossa vida, a nos autovalorizar, porque esta vida foi presenteada por um Deus sagrado e nos chama e nos desafia a salvaguardar, a autovalorizar a nossa vida e não objetificá-la nem coisificá-la.
Um outro elemento que nós temos aqui é amar pessoas e usar coisas. Há um senso comum, há um ditado popular em que se diz que ultimamente as pessoas usam pessoas, não é? E valorizam coisas. Quer dizer, estamos praticamente a colocar tudo de pernas para o ar. Em vez de se usar as coisas e se valorizar as pessoas, parece que se faz o inverso. Usa-se as pessoas, coisificam-se as pessoas são usadas como instrumentos para se chegar a um fim também de uma outra pessoa, o que significa que aqui o ditado de Maquiavel parece que funciona bastante, de que não interessa os meios, o que interessa são os fins. Se é necessário usar, pisar, coisificar, objetificar uma pessoa para chegar a um fim, isso é feito. Mas as coisas que deviam ser usadas, muitas vezes elas são valorizadas. O que é que estamos a querer dizer? Aqui nós estamos a pregoar, nós estamos a partilhar uma filosofia ou teologia de falta de mordomia pelos bens que Deus nos deu. Pelo contrário, somos chamados a sermos bons mordomos pelos bens que o Senhor nos deu. Mas mais do que sermos bons mordomos das coisas, devemos ser bons mordomos das pessoas, o que significa devemos amar as pessoas e usar as coisas. Nesta senda de amar as pessoas e usar as coisas, temos três elementos importantes. O primeiro é que homens e mulheres não são soberanos sobre suas próprias vidas. Neste caso, são criaturas de Deus. Somos dependentes de Deus. Esta ideia de nós entendermos que não somos soberanos pelas nossas próprias vidas é muito interessante, porque nós entendemos que vamos prestar contas diante de Deus, o Criador, aquele que nos criou, aquele que nos deu a vida. Então, Deus nos conferiu a vida, Deus nos deu a vida e nós devemos prestar contas nele. É aqui também que a questão da existência de Deus vai fazer sentido. Ele que é a vida e dador da vida, deu a vida do homem, ao homem neste caso. E toda tentativa do homem negar a existência de Deus, ele nega a sua própria existência. Toda tentativa do homem negar a existência ou a vida de Deus, ele nega que este próprio homem existe, este próprio homem possui vida, porque a vida foi dada por Deus. O segundo elemento é que ninguém tem o direito de tirar sua própria vida. Também não se deve tirar a vida do outro. O que significa que, pelas escrituras, pela teologia bíblica ou pela teologia no geral, ninguém tem direito a cometer suicídio e nem a cometer homicídio. Todos nós, como seres humanos, homens e mulheres, somos proibidos de tirar nossas vidas e vidas de outrem. Por quê? Porque esta vida é uma vida presenteada por Deus. Então ninguém tem direito de interromper a vida de uma outra pessoa. É por isso que os homens acabam tendo leis de punir quem tira a vida de uma outra pessoa. E nós também, a sociedade, em algum momento nos condena quando cometemos ações que vêm que concorrem para a retirada da nossa vida, ou mesmo para o suicídio. Aliás, é por isso que hoje tem debates muito fortes, tem matérias relacionadas à saúde mental e à psicossocial para minimizar os impactos que o homem pode ter, que se calhar podem concorrer para retirada ou mesmo para o suicídio. Um outro dado que nós devemos considerar na questão de amar pessoas e usar coisas é a autoridade divina. Apenas Deus dá a vida e apenas Deus pode tirá-la. Ele também pode ordenar que seja retirada. O que é que significa? Nem pela via de curanderismo, ou pela via de feitiçaria, nem pelas outras vias que os homens usam, somos dado liberdade para tirar a vida dos outros. Pelo contrário, temos de amar as pessoas de forma incondicional e nós devemos deixar a vida dos homens nas mãos de Deus, no sentido de que ninguém tem autoridade e deve ter autoridade para tirar a vida dos outros. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. E Deus deu a vida para ser usufruída, para ser vivida, ser gozada para a glória dele, Deus, e para a satisfação do próprio homem. Um outro dado importante aqui é sobre a imortalidade da alma. Primeiro, o que nós temos que ter em mente é que a humanidade teve um princípio no tempo.
não havia alma pré-existente, ou seja, nunca houve alma pré-existente, senão esta alma do ser humano seria uma alma eterna que não tem princípio de dias. Pelo contrário, a alma do ser humano teve princípio no tempo. Deus criou as almas humanas ou a alma do próprio ser humano. O segundo aspecto é sobre a imortalidade. A alma foi criada para ser imortal. Não há aniquilação da alma. Estes dados é preciso prestarmos atenção, porque vamos precisar mais tarde para argumentar a existência de Deus. O que nós estamos a fazer neste momento é colocar bases, é segmentar, colocar fundações, preparar o caminho para podermos perceber como é que esses dados de imortalidade configuram, ou seja, confirmam, evidenciam a existência de Deus. O que nós temos que ter em mente agora é que não há aniquilação da alma. Nenhuma alma vai ser aniquilada, vai desaparecer, vai morrer no sentido de destruído. Pelo contrário, a alma viverá para sempre. Agora, este para sempre pode ser com Deus ou mesmo sem Deus. Um outro dado dentro da imortalidade da alma é a questão de sustento divino. Cada pessoa é imortal porque Deus nos sustenta para sempre. Nossa existência depende totalmente de Deus. Então, todos os seres humanos vão ter uma vida para sempre. Agora, esta vida para sempre pode ser ao lado de Deus e pode também ser sem a presença de Deus ou longe de Deus. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que o fato de nós sermos imortais é porque há um Deus que sustenta esta mortalidade da alma. Um outro elemento a considerar aqui é sobre lei moral versus lei humana. Primeiro, nós temos a ideia de que Deus, ele é um Deus moral. O Deus teísta é um ser moral e a humanidade foi criada à sua imagem. É nesta imagem de Deus, nesta imago Dei, que nós vemos sendo transitado a moralidade divina para o homem. Então, o homem é dado os atributos morais e ele reflete, ou seja, devia refletir esta moralidade diante dos seus irmãos, diante da sociedade, do seu próximo. Então, a moralidade de Deus muitas vezes difere da moralidade humana, porque a moralidade humana é limitada, é condicionada, enquanto que a moralidade de Deus ela é eterna. Além do mais, a moralidade humana é falha. A moralidade humana é perfectível, é falha e é imperfeita, enquanto que a moralidade de Deus ela é perfeita. Um outro dado a considerar aqui é que esta moralidade, esse Deus, não é? Esta moralidade é um dever supremo, ou seja, o dever supremo das pessoas é obedecer à lei moral. O maior dever que nós temos é obedecer à lei de Deus, esta lei moral, esta lei que não sofre mutação durante o tempo, é diferente da cerimonial, porque a cerimonial vai mudando dependendo do contexto do tempo, mas a moral ela continua. Essa lei tem autoridade absoluta e rege todas as pessoas em qualquer canto do mundo, ou seja, devia reger. Então, a lei moral de Deus é suprema, é acima de todas as culturas, é acima de todos os contextos que o mundo ou que o universo pode apresentar. A lei moral está acima de qualquer lei humana, é prescritiva e não apenas descritiva. Aqui, isto vai evidenciar, mais uma vez, a superioridade divina. Nunca a lei humana será superior à lei moral. Ou seja, nunca a lei humana será superior à lei divina. Mesmo que os seres humanos queiram tirar Deus do jogo, tirar Deus da cena e queiram colocar as suas leis em primazia superior em relação a Deus, muitas vezes acabam terminando em frustração e acabam terminando de abismo para o abismo e se afundam cada vez mais. O que nós precisamos perceber aqui é também o senso de moralidade. O que nós temos de ter em mente é Deus imprimiu no ser humano o senso de moralidade e ele também deu a capacidade de observar essa moralidade. Não é apenas o senso de moralidade que temos no ser humano, mas Deus habilitou o ser humano, Deus capacitou o ser humano, Deus
deu competências a este ser humano de observar, de cumprir esta moralidade. E se este ser humano não quer cumprir, é porque ele, por sua própria vontade, decide rejeitar ao Deus Supremo. Então, todos nós temos um senso de moralidade, tanto pessoas que têm Cristo, assim como pessoas que não têm Cristo. Agora, para as pessoas que têm Cristo Jesus, a grande vantagem é que, primeiro, nasceram de novo e depois têm um senso muito aguçado em termos de moralidade. Agora, os que não têm Cristo, a sua moralidade está de alguma forma manchada e distorcida. Tanto que há uma tentativa de ter a ética, de ontologia, de ter a moralidade, de ter costumes para ver se pode educar o ser humano, mas mesmo assim, por ainda estar sobre a umbrella das trevas, ou ainda estar cego por conta das trevas, não consegue exercer plenamente ou manifestar plenamente o senso de moralidade divina. O que nós estamos a assistir é decréscimo moral. Por causa do pecado, os seres humanos decresceram moralmente, cada vez mais se afundam nos seus próprios pecados. Por isso que, muitas vezes, na tentativa de fechar um buraco, o homem está abrindo outro buraco, na tentativa de fechar este outro buraco, abre outro buraco, o que significa que até a própria justiça que o ser humano tem é como trapo de imundícia. Há um decréscimo ferrenho na moralidade do ser humano. Então, e isso tem uma solução, e a solução é Cristo. Mesmo com as leis humanas, o ser humano não consegue se manter moralmente aceitável diante de Deus. Penso eu que nunca tivemos na vida uma era que temos tantas leis, tantas políticas, mas também nunca tivemos uma era em que, mesmo com a prevalência de tantas leis, temos maior barbaridade, maior criminalidade, maiores violências e muita vida de qualquer maneira, e se calhar muita desobediência às leis civis e às leis humanas. O que é que significa isso? Significa que o ser humano não consegue se manter moralmente aceitável diante de Deus, até nem se conformar com as próprias leis criadas pelos seres humanos. O homem tem dificuldade. Agora, a solução, amigos, é a redenção que provém por meio de Cristo. A redenção que vem por meio de Cristo é a solução, é a proposta que nos é apresentada, que pode nos levar a sermos aceitáveis diante de Deus e, se calhar, até a vivermos um padrão de vida muito maior do que essas leis humanas, essas leis que regem este mundo nefasto, este mundo tenebroso. Ora, é preciso termos em mente que existe o dia do juízo. Independentemente das ações que nós tomamos, há um dia de juízo. E isso nós não podemos fugir. Não é possível fugir do dia do juízo. Deus vai exercer a sua justiça no dia do juízo. Deus, ao mesmo tempo, vai recompensar ações boas e, nesse exercício da sua justiça, vai disciplinar ações maléficas que estiveram contra a sua vontade. O que significa a justiça de Deus vai recompensar os que viveram dentro do padrão da moralidade divina, esta lei moral que é acima da lei humana. Mas também haverá disciplina para ações ou comportamentos ou vida que se extraviaram, que decidiram viver contra a vontade de Deus. Bom, há quem diga que isso é fantochada, isso é história, isso é fábula, é conto, assim como aconteceu nas Escrituras, no ano do dilúvio de Noé, e algumas pessoas achavam que era conto de fada, se calhar era fábula, e Deus visitou o mundo com juízo. O que nós precisamos ter em mente neste momento é que, para nós podermos refletir sobre a existência de Deus numa perspectiva teorreferente, temos que ter essa base. Cristo é a nossa solução, é a base da nossa redenção. Cristo é Ele que pode abrir a nossa mente para compreender esta jornada de busca ou das evidências da existência de Deus na perspectiva teorreferente. Caso contrário, você vai ver nuvens naquilo que nós estamos a falar e provavelmente vai desenvolver uma repulsa. Mas gostaria de convidar a ter uma mente aberta para juntos trilharmos nesta jornada. Importa salientar aqui, na temática de juízo, que cada vida individual tem um fim ou objetivo.
Ações morais humanas serão recompensadas ou disciplinadas. Haverá um dia de justiça e cada um será julgado em função das suas ações. Nenhum filho será julgado no lugar do pai e nenhum pai será julgado no lugar do filho, sendo que este filho tinha autonomia de decidir rejeitar a Cristo ou aceitar a Cristo, reconhecer a existência de Deus e agir em conformidade com as suas leis, ou mesmo rejeitar a Deus e agir em conformidade com as leis do mundo, com as leis da natureza pecaminosa. Queridos, nós nos vemos na próxima sessão, que praticamente será a lição 4. Abra a mente e vamos juntos trabalhar, vamos juntos avançar nessa jornada, que acredito que seja uma jornada muito importante para todos nós. Muito obrigado, até o próximo vídeo.